Está aqui compartilhando. Pronto. Só me confirma se você está conseguindo ver a tela, Viane. Estamos conseguindo ver sim, só que ela não está em modo apresentação ainda. E está em modo apresentação, está passando, tudo certinho. Pronto, joia. Então, primeiro eu queria agradecer o convite, né? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre manifestações neurológicas na COVID, com alguns objetivos, são os mecanismos de neuroinvasão e as manifestações neurológicas. Vou tentar falar rapidamente um pouquinho de cada uma das principais. Esse foi um dos primeiros artigos que falaram sobre manifestações neurológicas na COVID. Foi um artigo que envolveu 214 pacientes internados em Wuhan, e 78 deles tinham alguma manifestação neurológica. E essa é uma revisão sistemática mais recente, feita aqui no Brasil, em que as principais manifestações foram doença cerebrovascular, encefalopatia, Guillain-Barré, anosmia, ageusia, mialgia, dor de cabeça e algumas outras manifestações um pouco mais raras. Então, começando sobre os mecanismos de neuroinvasão. A gente tem algumas teorias, uma delas é o mecanismo de invasão direta do vírus pelo bulbo olfatório. Então, aqui a gente tem um experimento feito num rato com outro coronavírus, com injeção intranasal pela narina, né? E o que a gente vê aqui nessa parte B da figura é a dispersão pelo tecido neuronal do rato e a dispersão no cérebro, em várias áreas do cérebro desse vírus e que foi inicialmente injetado na narina. Então, a gente acredita que essa é uma grande possibilidade e ocasionaria uma disseminação retrógrada neuronal com, inclusive, invasão do centro regulador respiratório no tronco cerebral, o que justificaria sintomas respiratórios mesmo na ausência de lesão pulmonar. A outra via de neuroinvasão possível é a via hematogênica, né, onde a gente tem invasão de células endoteliais da barreira hematoencefálica com expressão dos receptores ECA2. Então, aqui a gente consegue ver, nesse estudo, vesícula com partícula viral dentro dessas vesículas citoplasmáticas. Aqui, a entrada e saída do vírus do endotélio presenciado, a relação íntima da membrana basal e nas células neuronais com partículas virais dentro de vesículas, e aqui mais de perto, dentro do tecido neuronal, as vesículas citoplasmáticas com vírus, partículas virais dentro dela. E em relação às lesões neurológicas, os mecanismos eles podem ser tanto por lesão direta, né, lesão viral direta, quanto os mecanismos indiretos, como a tempestade de citocina, que é essa ativação contínua da inflamação, hipóxia, o estado protrombótico, que pode desencadear a formação de trombos, com eventos embólicos secundários, tanto a esse estado protrombótico como a disfunção miocárdica, que pode ser provocada pelo coronavírus. O uso prolongado de depressores do sistema nervoso central, como benzodiazepínicos, opioides, a estadia prolongada em UTI, que pode causar danos neurológicos, como, por exemplo, a polineuropatia do doente crítico. Quem trabalha em UTI está habituado a presenciar, e inclusive efeitos colaterais de medicações usadas no tratamento, como corticoides e antibióticos. Então, começando as manifestações neurológicas, vamos falar um pouquinho sobre encefalopatia e as meningoencefalites. Esse foi, acho que, o primeiro relato de encefalopatia pelo SARS-CoV-2. Foi uma encefalopatia necrotizante aguda hemorrágica, que geralmente ele predomina em crianças e está relacionada à complicação viral e pela tempestade de citocinas, e o que a gente vê são lesões do tálamo bilaterais, mas também pode acontecer em outros locais, como no tronco cerebral, no cerebelo, e a gente vê claramente lesões hemorrágicas permeando. Em relação às meningoencefalites, a gente tem um relato de alguns casos, inclusive falando sobre a terapia, a resposta a tratamento. Então, por exemplo, esse é um caso de um paciente de 60 anos que era previamente rígido e 5 dias antes desenvolveu um quadro de irritabilidade, confusão, astemia, 2 dias depois, seguido de febre, tosse e flutuação cognitiva. Esse paciente foi submetido ao PCR e ele era SARS-CoV-2 positivo. Aqui o que a gente vê no eletro, nessa primeira figura, que é a B, é um ritmo teta predominante,
que após o tratamento com metilprednisolona, com a pulsoterapia, esse ritmo volta a um estado de recuperação, aparecendo o ritmo alfa. Então, o resumo desse paciente está bem representado aqui nesse gráfico. O paciente começou com sintomas, febre, tosse, irritabilidade e alguns sintomas neurológicos, como confusão, afasia, até o momento da admissão dele, que houve uma rápida piora, um aumento súbito da gravidade com mutismo acinético, um líquor claramente inflamatório, e após a pulsoterapia a gente vê uma melhora bem marcante desse paciente, e com 10 dias depois da admissão ele teve alta neurologicamente sem sintomas. Esse outro artigo, o tratamento ele foi feito com plasmaférese, então foi uma série de casos de 6 pacientes, dos 29 que estavam em intubação, e que tinham esses sintomas de acometimento do sistema nervoso central, que seria a persistência do rebaixamento, mesmo depois de suspensa a sedação, ou um delírio hiperativo. O líquor deles era claramente inflamatório, com aumento de proteína, sem aumento de celularidade, e desses 6 casos, 3 tinham uma ressonância positiva para meningoencefalite. Então, o que a gente vê aqui é um paciente com hipersinal córtex bem definido, e que depois do tratamento com a plasmaférese, essas lesões, a lesão cortical ela vai claramente melhorando, e a melhora radiológica depois da segunda semana ela é bem nítida. Dos 6 pacientes submetidos, 4 deles melhoraram com a plasmaférese, então teve retorno da consciência depois do terceiro ciclo em um caso, do segundo ciclo em outro caso, e já no primeiro ciclo em mais 2 casos que foram rapidamente evoluindo para extubação. Um caso teve uma piora clínica e foi a óbito, e um outro caso teve uma reativação do sintomegalo. Delírio também é uma manifestação que a gente costuma ver muito em hospital, né? Principalmente nos idosos internados. E pode ser, sim, inclusive a primeira manifestação da infecção pelo SARS-CoV-2. Então, essa é uma série de 4 casos com PCR positivo, todos acima de 65 anos, e tinham um quadro neuropsiquiátrico prévio, mas que houve nitidamente uma piora, uma mudança no estado basal deles, e o delírio ele foi uma manifestação primária da infecção. Então, esses pacientes todos, os 4, eles tinham agitação, e 3 deles tinham mioclonia. A gente costuma ver mioclonia como um sinal associado à encefalopatia, e com marcadores inflamatórios aqui, o PCR representado, aumentados. O que fez pensar que será que, então, essa resposta imune, ela desregulada, ela foi o precipitante do delírio? Os mecanismos a gente sabe que são vários, tanto de invasão direta, se a gente for olhar nessa figura, a relação do bulbo olfatório com o fascículo uncinado e o giro cingulado anterior é uma relação íntima, então a gente entende que pode haver uma invasão direta do vírus. E também os mecanismos indiretos, a própria SARA pode induzir hipoxemia, SARS, desculpe, pode induzir hipoxemia, estresse oxidativo, coagulação intravascular disseminada, e isso causar um dano celular direto, e a encefalopatia. Então, no delírio, estima-se que de 20% a 65% dos pacientes internados com Covid, eles podem ter esses sintomas consistentes com delírio. A mudança no estado mental ou a presença do delírio pode ser um critério para testagem de SARS-CoV-2. Então, alguns pacientes, eles, como primeira manifestação, eles fazem delírio. Para tratamento, prefere agentes antipsicóticos de baixa potência, que seriam os antipsicóticos de nova geração, né, olanzapina, quetiapina, clomazina. Se precisar usar o haloperidol, preferir a via EV, porque ela está menos associada com síndrome extrapiramidal. A clonidina pode ser uma opção. Benzodiazepínico, embora se costume usar com frequência, eles não são tipicamente eficazes para casos de mutismo acinético, como alguns desses pacientes evoluem, e ele aumenta a chance de sedação e depressão respiratória, o que a gente não quer, né, no paciente não entubado. A gente está falando daquele paciente que ainda não foi entubado, que tem Covid. E a amantadina entra como uma possibilidade promissora em investigação. Mielite também pode acontecer nos pacientes infectados. Então, aqui a gente vê um caso de um paciente de 60 anos, PCR positivo, com sintomas respiratórios, que evoluiu bem, teve alta depois de 5 dias, mas aí 3 dias depois ele retorna com um quadro clássico de lesão medular, disfunção esfincteriana, paraparesia progressiva, com nível sensitivo em T9.
O líquido ele era inflamatório e esse paciente foi submetido à pulsoterapia com recuperação progressiva da clínica. Então, ele já saiu com bexiga normofuncionante. E a paraparesia, embora ele ainda estivesse com fraqueza, mas ele saiu caminhando de maneira independente já. ADEM, que é a encefalomielite disseminada aguda. A gente costuma ver mais relacionada nos quadros pós-virais e pós-vacinais de crianças, né? E também é uma possibilidade de apresentação do SARS-CoV-2. Aqui a gente tem um relato de um paciente de 51 anos, internada por quadro respiratório, com PCR positivo, que foi percebido que depois da sedação que ela continuava rebaixada. Então, foi classificado um Glasgow 3, com pupilas isofotorreagentes, uma tetraparesia flácida e hiporreflexia. Na imagem dela, a gente vê essas lesões esparsas, dispersas, e algumas captando contraste. Então, a gente vê algumas captando contraste com restrição à difusão. Foi considerado que as lesões eram compatíveis com a ADEM, embora não seja a apresentação mais clássica de imagem, mas foi considerado que seria a melhor explicação encontrada. Essa paciente foi pulsada e recebeu imunoglobulina e teve uma melhora da consciência. Em relação à esclerose múltipla e neuromielite óptica, todo mundo ficou meio curioso do que ia acontecer com esses pacientes, já que eles têm doença imunológica, né? E o tratamento que envolve dessas doenças é um tratamento imunomodulador e imunossupressor. Então, ficou muito a dúvida se esses pacientes eles iam infectar mais, e se eles infectassem, eles seriam mais graves por conta das medicações, por conta da própria doença de base. Tanto é que isso foi tão amplamente discutido que a gente vem fazendo reuniões semanais do BECTRINS, que é o Comitê Brasileiro, né, de Tratamento de Esclerose Múltipla, e foi, inclusive, feito um comunicado para os pacientes, aconselhando, inclusive, o que fazer em relação às terapias. Esse é um trabalho do REDONE, que é do Registro de Doenças Neurológicas da ABN, que nós somos em mais de 70 neurologistas participando, de 18 estados brasileiros, e essa é a realidade que a gente viu na EM e na NMO. Então, 11 mil, quase 12 mil pacientes de EM acompanhados por esses colegas, a NMO, mais de 2 mil pacientes, e o que a gente teve de casos confirmados foram 37 de esclerose múltipla positivos, com PCR ou sorologia positiva para a COVID, e 5 de NMO. Desses pacientes, apenas um óbito, que já era um paciente portador de neoplasia avançada, o que fez a gente tender a acreditar que esses pacientes eles não estão mais suscetíveis a contrair COVID do que a população geral, e se por um acaso eles contraírem, a doença provavelmente não vai ter mais chance do que a população geral de ser mais grave. AVC é uma grande discussão. A primeira coisa que chama atenção é a redução do número de casos que procuram o hospital. A gente sabe que está todo mundo com medo de ir nas urgências. Então, casos não respiratórios, eles tiveram uma queda no número de atendimentos. Só que a gente está falando de uma coisa que é uma emergência médica. Então, tanto relatos de jornais mesmo falando sobre um levantamento que teve uma queda de mais de 60% nos atendimentos de AVC, quanto isso gerou, inclusive, publicações científicas aqui do pessoal de Joinville, falando sobre essa redução nas admissões hospitalares, tanto de AIT quanto de AVCs leves e moderados. Geralmente, os casos que procuraram mais os pais foram os casos mais graves. Os AVCs mais leves tenderam a ficar mais em casa, houve uma redução, que é uma pena, porque isso implica diretamente na resposta a tratamento. E aí, vendo isso, algumas iniciativas foram tomadas, tanto para se discutir o efeito do AVC como comorbidade COVID, quanto como consequência. A gente começou a ver que alguns pacientes estavam sendo diagnosticados com COVID depois do quadro neurológico cerebrovascular. E os mecanismos, eles são muitos. Então, a COVID pode ser tanto um gatilho para os fatores de risco que o paciente já tinha, e aí, então, foi um gatilho para a apresentação da dinâmica cerebrovascular do paciente, quanto pode ser também para um processo sistêmico, seja de resposta imune, pela hipercoagulabilidade, pela própria coagulopatia, que pode levar, inclusive, a AVC hemorrágico, né? Não só isquêmico, mas hemorrágico também, ou pela invasão direta do endotélio ou do miocárdio, promovendo a formação de coágulos e êmbolos,
e sendo responsável, então, pelo acidente vascular encefálico. A gente está falando não só de pacientes mais idosos, a gente está falando de paciente jovem também. Nessa correspondence da New England, foram relatados 5 pacientes menores de menos de 50 anos que se apresentaram com AVC agudo de grandes vasos. Então, eles tinham uma NAE de médio de 17, o que reforça ser um AVC de grandes vasos, e 2 deles não tinham nenhuma outra comorbidade, e 2 não tinham nenhum sintoma de COVID até a apresentação cerebrovascular. Então, na hora que eles, então, foram testados, fizeram a apresentação do AVC, eles foram testados e eram positivos, mesmo sem sintoma respiratório. Esse é um trabalho da Lombardia, que é bem interessante. O mais interessante dele, na verdade, é essa tabela, que é o desfecho, que mostra que os pacientes COVID positivos eles têm uma mortalidade maior do que os não COVID na doença cerebrovascular. E não só por conta das complicações, que a gente fica pensando assim, mas ele morreu mais, será que não foi por conta depois ele evoluiu com quadro respiratório, foi para ventilação mecânica, foi muito tempo em UTI, mas o que a gente conseguiu perceber é que não é só isso que explica, porque eles já chegam mais graves. Se a gente for ver o NIH de admissão, dos pacientes COVID, a média foi 10, dos não COVID, 4. Então, parecem ser pacientes que eles já chegam com um quadro mais grave mesmo. E isso despertou as recomendações, o desejo de se fazer recomendações, e aí a Sociedade Brasileira de Doença Cerebrovascular publicou essas recomendações com algumas sugestões no atendimento do paciente com doença cerebrovascular nessa pandemia de COVID. Então, as sugestões são que haja TC de tórax para todo paciente com AVC, ainda que ele não tenha sintoma respiratório. Se possível, coletar PCR desses pacientes, porque o que tem se visto é um número significativo de pacientes que têm tido diagnóstico de COVID depois da apresentação de AVC. E a proteção dos profissionais, que é a paramentação, né? Então, encarar esses pacientes com doença cerebrovascular aguda como se ele tivesse diagnóstico de COVID, se paramentar, estabelecer uma proteção como se ele já fosse diagnosticado. Em relação à vasculite, é também uma possibilidade de apresentação, a vasculite do sistema nervoso central, e aqui eu entro com um caso clínico da vida real, nosso. Então, uma paciente de 38 anos, com histórico de trombose venosa cerebral há 2 anos, que depois de 16 dias de infecção pelo SARS-CoV-2, teve um quadro súbito de parestesia endimide esquerdo. Essa era a ressonância dela inicial, a gente vê alguns focos com restrição à difusão, e aí ela foi internada, foi submetida à pulsoterapia com metilprednisolona, dias alta com melhora. E o que acontece é que um dia depois da alta, essa paciente faz uma hemiparesia esquerda. E ela retorna, é novamente internada, e o que a gente vê são novas lesões de maior monta, dessa vez bem corticais. Ela já tinha feito a pulsoterapia, então ela foi submetida a imunoglobulina, prednisona 1 miligrama quilo dia e foi anticoagulada. Ainda assim, alguns dias depois, ela foi submetida a nova ressonância e foi vista uma nova pequena lesão, mais uma nova lesão. E aí, então, a gente optou por fazer rituximab para ela ficou assintomática e teve alta hospitalar. Então, a gente entendeu que o melhor diagnóstico para ela seria vasculite do sistema nervoso central pós-Covid. Em relação à cefaleia, a gente sabe que é um dos sintomas mais frequentes nas manifestações neurológicas da COVID. Assim, muitos pacientes relatam uma cefaleia que ela é caracterizada como nova, moderada severa, bilateral, pulsátil em impressão, nas regiões temporoparietal, frontal ou periorbital. Ela chega nos estudos a 34% de frequência nos pacientes internados. Tem, geralmente, pouca resposta a analgésicos comuns e uma alta taxa de recidiva. Então, tem alguns artigos interessantes falando sobre cefaleia na COVID, e inclusive sobre a cefaleia relacionada ao uso de EPI. Então, nesse estudo, foi visto que o diagnóstico preexistente de uma cefaleia primária e uso de EPI mais de 4 horas por dia, lembrei do face shield, né, da máscara, que também faz pressão facial, foram associados independentemente com cefaleia. Aqui é um resumo dos estudos que foram vistos a prevalência, né, da cefaleia nos pacientes COVID internados. E os mecanismos podem ser invasão direta de terminação trigeminal pelo SARS-CoV-2. A gente sabe que a angiotensina 2
ela tem um papel na regulação de nocicepção, com aumento do CGRP. Tem um mecanismo vascular, que é o envolvimento dessas células endoteliais que expressam ECA2, que poderiam ativar, teriam um papel, né, na ativação trigêmino vascular, e liberação de mediadores pró-inflamatórios e citocinas, que desencadeariam, então, a ativação dessas terminações nervosas perivasculares. A anosmia e a ageusia, também junto com cefaleia, provavelmente são sintomas mais frequentes neurológicos na infecção por Covid. Aqui a gente tem um estudo bem interessante, que é um relato de um paciente que fez um quadro de anosmia em vigência da infecção pelo Covid-19 e conseguiu flagrar em neuroimagem, o que aqui dá para ver melhor, mas a imagem é esse, um edema de bulbo olfatório, quando ele estava no D7, em vigência de anosmia, e no D24, quando ele já não tinha mais anosmia, quando já estava normosmia, essa redução do edema ela se torna nítida. Então, a gente consegue ver como o bulbo olfatório ele tem um papel importante nisso. Então, a anosmia ela é um sintoma proeminente da infecção por Covid, uma anosmia súbita, especialmente se não relacionada à obstrução nasal, recomenda-se que ele seja testado para o SARS-CoV-2. E nesse outro estudo, 49% da coorte ela teve disfunção de olfato. Nos parece que a anosmia e a ageusia elas são sintomas subdiagnosticados, seja porque é difícil avaliar objetivamente esses achados, seja porque às vezes os pacientes eles simplesmente não relatam, e se a gente não busca ativamente, a gente fica sem esse diagnóstico. Então, nesse trabalho, 19,4% dos 320 pacientes tiveram disfunção sensorial, seja olfatória ou gustativa. Falando um pouquinho agora da parte de mais periférica, né? Então, vamos para Guillain-Barré e variantes. Então, Guillain-Barré, a gente já tem alguns relatos de casos, embora não seja tão frequente, mas a gente já tem relatos de casos publicados relacionados à COVID. Tem um diagnóstico diferencial importante com polineuropatia do doente crítico. Lembre que uma grande parte desses pacientes, eles são diagnosticados depois de terem passado muito tempo na UTI, em ventilação mecânica, e quando é feita o desmame da sedação, é que a parte motora desses pacientes passa a ser avaliada com maior sensibilidade. E aí percebe-se, então, que o paciente pode ter um déficit motor. E nesse diagnóstico diferencial é muito importante o líquor e a eletromiografia, né, para a gente tentar separar as coisas, porque às vezes é muito difícil você separar o que é um Guillain-Barré, o que é uma polineuropatia do paciente crítico nesses pacientes de UTI. Além do Guillain-Barré clássico, a gente também tem visto relatos de variantes, por exemplo, esse paciente que fez diplegia facial no 10º dia do início dos sintomas da COVID, e esse outro paciente que fez um Miller-Fisher clássico, inclusive com aumento de sinal, que ele fez, a apresentação inicial foi uma neurite óptica esquerda. Então, é um paciente de 36 anos que fez uma oftalmoparesia progressiva, pegou terceiro, inicialmente à esquerda, e depois evoluiu com sexto bilateral, ataxia e hiporreflexia. Miopatia também tem sido relatada. Aqui a gente tem um artigo sobre COVID e doenças neuromusculares, e a gente vê as potenciais complicações relacionadas à COVID, tanto no risco de infecção causando uma nova doença neuromuscular, como no risco da infecção exacerbar uma doença subclínica, que o paciente não sabia que tinha. O risco do tratamento dessas doenças neuromusculares, quando elas usam terapia imunomoduladora ou imunossupressora. O risco do tratamento da própria COVID, aqui a gente fala sobre a neuropatia tóxica ou a miopatia que pode ser causada pela hidroxicloroquina. E o risco de vacinação também com neuropatia inflamatória. Então, na China, 44% a 70% dos pacientes hospitalizados apresentaram mialgia ou fadiga como sintoma, e aumento de CPK em 33% deles. Parece que a maior parte dos casos relacionados à lesão muscular são de miosite viral. E uma outra coisa que vale a pena a gente ficar atento é a sedação prolongada, né? Então, esse artigo é bem interessante falando sobre a sedação com propofol prolongada em pacientes sem ventilação mecânica, podendo contribuir para a miopatia do doente crítico.
Então, aqui a gente vê as fibras musculares normais e depois de alguns dias do uso do Propofol, a proteína dispersa pelo citoplasma em células musculares apoptóticas. Então, o uso do Propofol prolongado também já foi visto que pode desencadear, pode estar relacionado ao aumento da atividade espontânea muscular nos estudos que fazem com eletroneuromiografia, mostrando fibrilação em ondas agudas. Por último, polineuropatia, que também pode estar descrita nesses pacientes, em menor frequência, mas também descrita. Essa é uma série de casos que apresentou dados de 4 pacientes que desenvolveram polineuropatia, miopatia, ou as duas coisas, 3 semanas depois do início dos sintomas respiratórios, com provável diagnóstico de polineuropatia do doente crítico ou miopatia do doente crítico. Então, com isso, a gente conclui que a COVID pode apresentar diversas manifestações neurológicas, tanto no sistema nervoso central quanto periférico. Essas manifestações, elas podem, inclusive, se apresentar como os primeiros sintomas da doença. E, então, a gente sugere que esses pacientes com sintomas neurológicos novos, súbitos, em vigência da atual pandemia, sejam submetidos à testagem para SARS-CoV-2. A gente sabe que a cidade está menos vazia do que o que deveria, né? Mas toda vez que a gente olhar para um lugar, que a gente lembrar como é que era antes, como é que ele era cheio, a gente tem que lembrar que a cidade não está vazia, né? Ela está cheia de amor ao próximo. Então é isso, e fica aí o meu desejo que todos fiquemos bem. Eu agradeço a atenção de vocês e estou aberta a dúvidas.